Oh, muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, porque chegamos aqui mais este dia no nosso canal, Jornada da Leitura da Bíblia em um ano, para continuar prosseguindo na nossa jornada abençoada, em que temos aprendido tanto com a palavra do Senhor, em que temos nos alimentado, nos revigorado, e assim estamos dia após dia prosseguindo neste objetivo santo de ler toda a palavra do Senhor no decorrer deste ano. Nós estamos no Evangelho de João, já vamos iniciar os capítulos 16, 17 e 18, que corresponde à nossa agenda de hoje. Você que está chegando agora, muito bem-vindo e vem fazer parte deste exército de leitores da palavra de Deus. Vamos estar levantando um grande exército para que possamos estar sendo avivados por estar nos alimentando e nos enchendo constantemente com a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, nossa leitura de hoje, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, porque só Ele sabe a necessidade de cada um de nós. E a palavra do Senhor é onde nós vamos buscar este refúgio, este consolo, este ânimo que só vem do nosso Deus. Aleluia! Então, com a Bíblia na mão, no momentinho reservado do seu dia, vamos estar fazendo a leitura. Evangelho de João, capítulo 16. E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: E não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o Auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Aleluia. E Jesus disse: Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. Alguns de seus discípulos comentaram: O que será que ele quer dizer?
Ele afirma: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. E diz também: é porque vou para o meu Pai, o que quer dizer pouco depois. Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas dessa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao meu Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, e Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora sim o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Aleluia! Capítulo 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa, pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste e eles a receberam
e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas para aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, e mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio de alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Aleluia! Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Eu peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aquele que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Aleluia. Capítulo 18. Depois de fazer esta oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia que tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus.
Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", tornaram a responder. Jesus disse: "Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora." Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: "Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu." Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro: "Guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu?" Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: "Você não é um dos seguidores daquele homem?" "Eu não", respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: "Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, porque o Senhor, está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles." Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: "Isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti", respondeu Jesus. "Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo?" Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: "Você não é um dos seguidores daquele homem?" "Não, eu não sou", respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: "Será que eu não vi você com ele no jardim?" E outra vez Pedro disse que não, e no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo.
Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: o Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: levem este homem e o julguem vocês mesmos de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: não, ele não! Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Oh, meus irmãos, aqui nós encerramos a leitura de hoje. Nós agradecemos a Deus. Vamos estar de agora em diante relendo o sacrifício de Jesus. O momento que chega o sacrifício de Jesus. E como Jesus é rejeitado. Nestes últimos versículos, o governador Pilatos pergunta: quer que solte este, o rei dos judeus? E todos gritam: não, ele não. Oh, que você não tenha essa resposta. Que você diga sim, ele sim para morar no seu coração. Ele sim para ser o seu Salvador. Escolha Jesus. Nós bem sabemos que aqui é porque havia de se cumprir as Escrituras. Era necessário que se cumprisse as Escrituras. O próprio Senhor Jesus falava, porque a redenção, o que ele veio fazer, estaria consumado com o seu sacrifício na cruz do Calvário, por nós, por cada um de nós. Mas trazendo para os dias de hoje, e sabendo que ele já cumpriu, aleluia, que ele já consumou toda a obra da redenção. Ele já se entregou por sua vida. Ele deu a vida para que você e eu tenhamos vida. Então, não diga não para Jesus. Diga sim para Jesus. Aceite o Senhor Jesus como seu único, verdadeiro
e suficiente Salvador. Não rejeite esta mensagem, não rejeite ao autor da vida, aquele que vem anunciar a salvação, anunciar o arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, reconheça a sua natureza, uma natureza que está longe de agradar a Deus, que não está limpa, purificada, porque a palavra de Deus, ela nos mostra que precisamos nos arrepender das nossas más ações. Oh, irmãos, nos arrepender, nos confrontar com esta palavra e reconhecer a Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pilatos aqui também chegou a perguntar o que é a verdade. Mas nós sabemos quem é a verdade. A verdade é o Senhor Jesus. Aleluia! É a verdade que liberta. Porque se Jesus, a verdade que liberta, verdadeiramente nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres do pecado, do poder do pecado, e poderemos novamente estar vivendo uma vida santa, pura, tendo acesso à presença do nosso Deus, Pai Criador, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e teremos em nós a presença do Espírito Santo, porque somos feitos templos do Espírito de Deus. O Senhor não habita em templos feitos por mãos, mas nós mesmos somos as suas criaturas, e Ele nos transforma em seu templo, porque Ele vem fazer morada a partir do momento que reconhecemos o Filho, que o Pai nos enviou. Aleluia! Então Ele vem e faz morada e se torna um conosco. Aleluia! Aleluia! E de novo temos acesso à presença do nosso Deus e gozamos de paz, de felicidade, porque o Senhor transforma o mais vil pecador, enche da sua graça, enche do seu Espírito. Aleluia! E assim podemos viver uma nova vida no Senhor Jesus. Glória a Deus. Então você, meu amigo, que está ouvindo hoje esta palavra, não endureça o seu coração. Não endureça, mas reconheça Jesus como Salvador. Aleluia. Oh, meus irmãos amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e sejamos um canal para estar anunciando esta verdade, a verdade que liberta, a verdade, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! E aqui nós encerramos este momento de meditação na palavra do Senhor. Quão glorioso é podermos ter esse tempo em que nos achegamos ao Senhor e com certeza Ele se achega a nós. Aleluia! Deus abençoe a sua vida, seu dia, seu fim de semana e que Deus nos abençoe completamente. Compartilhe, curta, dá um like, vamos fazer este vídeo chegar a mais pessoas, vamos estar motivando mais irmãos a estarem lendo a palavra do Senhor, se alimentando diariamente e sendo avivado pelo poder da palavra de Deus. Porque, irmãos, vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Fiquem com Deus, a paz do Senhor e aquele abraço fraternal da irmã Daniele. Um beijo para todos, fiquem com Deus.